Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Damos início a mais uma noite de formação do Projeto Integrar. O Projeto Integrar é um projeto de educação que visa o acesso, a permanência, a formação e a atuação nos territórios. Estamos aqui com convidados especiais, já foi prof do Integrar também, né, maravilhosa. Mas antes, nós vamos fazer uma rodada de apresentações para que as palestrantes possam conhecer, né, com quem vamos estar dialogando nessa noite de formação. Então, vou começar por mim. Eu sou o Kleiser, sou professor de Geografia, Atualidades e Interpretação da Realidade Brasileira e Mundial do Projeto Integrar, e também faço parte da Gestos, que é a gestão estudantil que luta pela permanência dentro das universidades. Passo a palavra agora, então, para Ana Beatriz, poder se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ana Beatriz, participo do cursinho do Zinga, em que a professora Samara é a nossa maravilhosa prof de biologia, né? Então, participo do cursinho na comunicação e sou estudante de jornalismo na UFSC. Estou bem ansiosa para participar da formação, agradeço o convite do Integrar também. Obrigado, Ana. Passo a palavra para o Bruno. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou professor de Geografia no cursinho do Zinga e quase formado em Geografia pela UDESC. Boa noite para todo mundo. Eu passo a palavra. Eu não consigo ver muitas pessoas que estão na chamada, mas para o Felipe. Salve, galera. O Felipe sou eu. Não sei se tem mais alguém. Eu sou professor do projeto aqui também, do Integrar, das Exatas, e professor do Estado também de Física. Muito massa o tema aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Obrigado, Felipe. Passo a palavra para o Carlos. Boa noite, o meu nome é Carlos, eu sou professor de Química no cursinho do Zinga e faço Ciência e Tecnologia de Alimentos na UFSC. Obrigado, Carlos. Passo a palavra para a Daniele. Boa noite, eu sou a Daniele, sou cuidadora de idosos e eu estou aqui acompanhando e prestigiando a minha amiga Samari. Estou muito ansiosa para ouvir a palestra. Obrigado, Daniele. Passo a palavra para a Fabiana. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu sou Fabiana, fui estudante do Integrar. Eu acho que eu ainda sou membro da Gestos. Que faz tempo que a gente não se encontra, né? Sou estudante de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Faço parte do coletivo Negro de Serviço Social, Magali da Silva Almeida. E também estou aqui para prestigiar um tema muito importante, que nesse momento eu estou estou também passando por esse momento do câncer de mama e uma recidiva. Obrigado, Fábio. Passo a palavra para a Grace. Olá, boa noite a todos. Não vou abrir minha câmera, porque a internet aqui eu já estou gravando aí, imagina, né? Dá problema para não ficar mal a gravação. Eu sou graduada de Letras Português pela UFSC. Eu sou professora do projeto Integrar, de Português e Literatura, e faço parte da coordenação da comunicação do projeto. E sou membro da Gestos. Que todos estejam bem-vindos nessa noite. Obrigado, Grace. Passo a palavra para o Enio. O Enio colocou no chat. Aluno do projeto Integrar. Ama ouvir as histórias e as formações. É isso aí, Enio. Muito bem. Futuro gestoniano também, né? Está quase entrando na Gestos. Perfeito. Passo a palavra agora, então, para a Agnes.
Acho que sou eu. É Ignês. Ah, perdão. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu sou a Ignês, sou professora de literatura no cursinho e estou bem ansiosa por essa palestra. Falei para a professora Samara, estou bem interessada mesmo no de hoje. Perdão. Não sei de onde é que eu ouvi o A. Passo a palavra agora para Israel. Boa noite, meu nome é Israel, eu fui aluno do Projeto Integrar em 2014, sou estudante de Serviço Social na UFSC e sou... O Israel, o final, o som cortou. Sou aluno de Serviço Social na UFSC e sou membro da GESTOS também. Agora deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. E educador de Obrigado. espanhol, né? Essa parte não apareceu. Muito bem. Passo a palavra agora para a Ivanete. Microfone. Desculpa. Agora deu certo. Oi, eu sou aluna do Zinga e, coincidentemente ou não, sou mãe da professora Samara, que vai dar palestra hoje. Estou ansiosa para saber mais coisas, que a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre quer saber mais. Tá bom? Boa noite a todos. Uhul! Que arraso! Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Passo a palavra para a Kelly. Oi, eu sou Kelly, sou cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e sou amiga da Samara. E o Dário junto, né? Terrível. Junto. Ele tá curioso para ver a palestra. Obrigada por vir, mana. Estamos aqui esperando. Seja bem-vinda. Passo a palavra para a Luciana. Eu? É que eu estou em trânsito ainda. Sou Luciana, eu estou coordenadora do Integrar, sou membro da Gestos e sou militante do Movimento Negro Unificado, faço parte da Escutação, faço mestrado na UFSC em Educação. Acho que é isso, gente. Obrigado, Lu. Estão aqui apresentando os nossos formadores de hoje. Samara Carolina Menezes, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de Biologia no Cursinho Popular do Zinga e bióloga pesquisadora, realizando mestrado em Biologia Celular e do Desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de genética humana, envolvendo os fatores genéticos relacionados à pandemia de Covid-19, no laboratório de polimorfismos genéticos e polimorfismos. Isso. Ok. Participa também do projeto de extensão Câncer de Mama, conhecendo, prevenindo e evitando recidivas. E também temos o Danton, assim eu acho que é, Macri, que é graduando em Ciências Biológicas pela UFSC, atua como aluno de iniciação científica no Laboratório de Polimorfismos Genéticos, em um projeto que investiga genes do sistema imune associados a lúpus, sob orientação da professora doutora Juliana Dalry. Participa do projeto de extensão Câncer de Mama, conhecendo, prevenindo e evitando recidivas. Então, passo a palavra para a Samara e para o Danton, e se quiserem complementar a apresentação de vocês também, podem ficar à vontade, e tempo todo de vocês agora. Muito obrigada pela introdução, Cleiser. Boa noite para todo mundo, agradeço a presença de todos. Temos presenças muito especiais aqui hoje, como a minha mãe, né? A minha amiga e irmã, praticamente, a Kelly, a Daniele, que é minha amiga de infância, lá do interior de São Paulo, que está lutando aí essa batalha, né, do câncer de mama agora, foi diagnosticada esse ano, e ela me deu a honra aqui de estar presente nessa nossa conversa de hoje.
Bom, sejam todos bem-vindos. Como o Cleice falou, eu sou a Samara, sou bióloga, já dei aula de biologia, comecei a dar aula na minha vida no Integrar, aprendi a ser professora no Integrar, e hoje eu sou professora de biologia no cursinho do Zinga, né? Tem uma galera aí do cursinho do Zinga também que veio prestigiar, agradeço também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da prevenção do câncer de mama, tá? Então, eu vou fazer uma fala que vai durar uns 30 minutinhos, assim. É bem importante prestarem bastante atenção. Vamos deixar as dúvidas, vamos ter um espaço, né? Um bom espaço para a gente conversar, para a gente discutir, para tirar dúvidas no final. Por que no final? Porque, às vezes, alguma dúvida vai ser respondida durante a minha fala, então a gente deixa para o final, beleza? Pode ser assim? Show, então. Eu vou compartilhar minha tela de novo, então, gente. Isso, e esse é o meu grandíssimo amigo. Gente, nem me apresentei. Eu fui muito bem apresentado pelo Cleiser. Eu sou o Danton, faço IC no laboratório, sou colega de trabalho da Samara. E tô sendo o plus one dela aqui hoje, em bastidores. Sim, é minha primeira dama hoje aqui. Isso aí. Então, vamos lá. Consegue compartilhar aí? Aí o Danton vai passando para mim, para eu me concentrar numa coisa só de cada vez. Todo mundo me ouve bem, né? Se tiver abafado, alguma coisa assim, me avise o áudio. Então, como nos apresentamos, né? A nossa palestra hoje, ela se titula Câncer de Mama, Conhecer para Prevenir. A gente só pode prevenir algo se a gente sabe do que se trata, certo? Às vezes a gente acha que sabe, e quando a gente entra de cabeça no assunto, a gente vê que a gente sabe, às vezes, é muito raso, né? E é muito importante ter esse conhecimento para a gente poder prevenir de forma eficiente. Então, eu e o Danton vamos tirar as dúvidas de vocês hoje, conversar um pouco, e eu vou apresentar um pouquinho sobre o câncer em si. Adiante. Então, nosso laboratório, essa palestra, né, que a gente apresenta, a gente apresenta em vários lugares, não só em cursinhos, mas também em várias empresas, e é uma colaboração entre a universidade, né, o nosso laboratório, que pertence à Universidade Federal de Santa Catarina, com a AMUC, que é a ONG de a organização Amores e União contra o Câncer, tá? Então, elas solicitam, né, as pessoas, os voluntários da AMUC, elas solicitam o nosso laboratório para a gente passar o nosso conhecimento, então, científico para o público em geral. E no nosso laboratório, a gente trabalha, tem várias linhas de projeto, né? Então, uma das linhas é o câncer de mama, por exemplo, é uma linha que o laboratório tem trabalhado desde 2009. Nós também trabalhamos no laboratório com genes do sistema imune, que são associados ao câncer de mama também, que se iniciou em 2013, e o uso de medicamento trastuzumab em câncer de mama HER2 positivo em Florianópolis. Então, a gente tem essas pesquisas que algumas já foram concluídas, outras ainda estão em andamento no nosso laboratório. Além de outras linhas de pesquisa também, né, relacionada à genética humana, como o Danton trabalha com lúpus, e eu trabalho com Covid-19. O que nós vamos conversar hoje, né? Nós vamos falar um pouco do que é esse Outubro Rosa, esse movimento mundial, né? O que é o câncer e o que é o câncer de mama. A gente vai ver que são coisas diferentes. E câncer é um grupo de doenças, né? E câncer de mama é apenas um tipo de câncer. Quantas pessoas no mundo são afetadas pelo câncer? Então, a gente vai falar um pouco sobre as estatísticas também, que é bem importante a gente ter essa noção do porquê que é tão importante a gente falar sobre. Os tipos, os sintomas, os fatores de riscos relacionados ao câncer de mama, o que posso fazer para prevenir esse câncer de mama. Então, o nosso principal objetivo aqui é informar para prevenir. Então, a prevenção em qualquer doença, em qualquer situação, é sempre a melhor forma, e o câncer de mama não é diferente. Qual é o objetivo? Então, é para fazer com que vocês, além do que vocês já sabem, porque todo mundo sabe alguma coisa sobre câncer de mama, adicionar mais conhecimento a isso e
disseminar esse conhecimento correto, né, por aí, para todas as pessoas que vocês conhecem, tanto homens quanto mulheres, mesmo se for homem, mas o que interessa eu, homem, saber? Interessa muito, porque homens também podem ter câncer de mama, tá? A gente vai falar sobre isso. E também, todos os homens têm contato, têm convivência com alguma mulher, né? Então, informar, disseminar essa informação é muito importante. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui hoje. Então, vamos começar. Como surgiu esse Outubro Rosa? Por que outubro? Por que rosa? Né? Vamos lá. Aí tem uma linha do tempo aqui que vai... Deixa eu só me achar aqui. Então, como surgiu esse movimento, né? Em 1990, uma mulher chamada Susan Komen foi uma mulher que faleceu de câncer de mama e a irmã dela criou, então, a fundação em homenagem a ela, com o intuito, então, de formar os pacientes para que tivessem um desfecho diferente da sua irmã, né? Porque a prevenção naquela época, o câncer de mama não era bem informado, não se sabia nem como, porquê, de que forma ele se apresenta. Então, a informação, se as pessoas se prevenissem mais, teria menos casos, né? Teria um destino diferente da irmã dela, por exemplo. Em 1997, este movimento, então, se disseminou pelos Estados Unidos, né? Que é o país de origem da Susan Komen. Em 2002, ocorreu a primeira iniciativa aqui no Brasil, quando iluminaram o obelisco lá, com a luz rosa. E a partir daí, então, o movimento começou a ser conhecido aqui no nosso país. E já em 2009, ali, como eu falei antes, o nosso projeto no laboratório já começou a acontecer. Em 2020, 30 anos após o surgimento, né, do Outubro Rosa e do Laço Rosa, que representa esse autocuidado, principalmente em mulheres, o Outubro Rosa, então, é um movimento mundial que conta com as seguintes metas. A importância de reforçar a importância, né, de fazer os exames anuais, ir atrás, as pessoas irem atrás dos seus direitos, porque tem leis que abrangem essa questão, como a lei dos 30 dias, dos 60 dias, que a gente também vai falar mais adiante, a relevância da rapidez do diagnóstico e do início do tratamento, o direito a exames, tratamentos de qualidade, direito a tecnologias de ponta e aos medicamentos, né, para o tratamento, tudo isso no sistema público, principalmente. E motivação de hábitos de vida saudáveis, que a gente vai ver que é o passo essencial para se prevenir. Bom, um pouco de estatística agora. Quantas pessoas são afetadas pelo câncer de mama pelo mundo? Bom, o câncer de mama, ele é o câncer mais diagnosticado em mulheres. Cerca de 2.100.000 novos casos em 2018, e é a principal causa de morte por câncer em mulheres em todo o mundo. Em 2018, foram registradas 627.000 mortes, segundo o World Cancer Report, esses dados é de 2020, então eles fizeram esse levantamento de dados até 2020, certo? E no Brasil, estimava-se, né, em 2020, que 66.280 novos casos de câncer de mama surgiriam para cada ano do triênio, desde 2020 até 2022. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa. Sem considerar, antes, aqueles dados de antes também, sem considerar os tumores de pele não melanoma, tá? Que o câncer de mama feminino ocupa a primeira posição mais frequente de todas as regiões brasileiras. Então, sem contar o câncer de pele, o câncer de mama é o câncer que ocupa a maior posição. Então, para a gente ter uma noção, né, mais prática do impacto disso na saúde, né, em 2018, houve 627 mil mortes por câncer de mama no mundo. Para vocês terem uma noção, o estádio do Maracanã, ele tem a capacidade de 80 mil pessoas. Esse valor equivale a 8 Maracanãs lotados. Ou seja, 8 Maracanãs lotados de pessoas morreram com câncer de mama. E a grande maioria poderia ser evitado, como a gente vai ver adiante. E em Santa Catarina, dos 627 mil óbitos no mundo, né, até 2018, 657 desses óbitos ocorreram em Santa Catarina. E segundo o último dado do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estimava-se que em 2020 houvessem mais de 3.300 casos só no estado. Bom, o primeiro passo para a gente poder prevenir o câncer é entender o que ele é e como ele funciona, certo? Bom, em primeiro lugar,
é necessário entender que câncer é um termo genérico para descrever um grande grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do nosso corpo. Outros termos também podem ser utilizados, como tumores malignos ou neoplasias malignas. Como vocês devem ter percebido, para descrever câncer é geralmente utilizado um termo maligno, ou seja, quando o tumor é benigno, ele não é câncer, tá? Então, tem um tumor benigno, eu tô com câncer. Não, não é câncer. O câncer, ele só é quando é uma neoplasia, quando ele é um tumor maligno, do tipo maligno, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Porém, todo câncer possui algumas características em comum, como perda do controle e da proliferação celular, da diferenciação celular e da morte celular. A gente vai passar aqui um esqueminha agora, a gente vai explicando em fases como isso acontece, como o câncer se desenvolve. Então, as células formam todos os nossos tecidos, certo? Os tecidos formam os órgãos formam sistemas, e o conjunto de sistemas formam o organismo. Então, um problema lá a nível celular já vai causar um problema no sistema como um todo. Então, células normais, elas crescem, elas se proliferam e morrem naturalmente, pois todas têm um período ali de vida, né? Tem um ciclo de vida. Em células que sofrem mutação lá no seu material genético por diversos agentes, esse material genético é modificado. Qual é o material genético? O DNA. Esse DNA é modificado. Pode ser modificado por vários fatores, tá? Então, ele perde, a célula perde o controle de proliferação e dão origem, então, ao tumor, que nada mais é que um aglomerado de células diferentes das que deveriam estar ali naquele tecido, né? Quando essas células mutadas invadem outros tecidos, causando alterações naquele tecido, o câncer, então, está desenvolvido. Então, se diz que aquilo é um tumor maligno. Ele causou alteração no tecido, certo? Mas, e o câncer de mama? O que acontece? Bom, o câncer de mama, assim como o câncer, não é uma doença, mas um conjunto de doenças também. No caso do câncer de mama, são os cânceres que se desenvolvem no tecido mamário. O nome que cada câncer recebe tem a ver com a origem dele. Não só local do corpo, como, por exemplo, câncer de mama, câncer do colo do útero, câncer de próstata, enfim, como também do tipo de célula, adenoma, sarcoma, carcinoma, que vai ser o tipo do câncer. Essa imagem bem bonita aí à direita, deixa eu ver, essa imagem bem bonita à direita mostra os lóbulos, onde ocorre a produção do leite. Os ductos, que a gente vai ver em detalhe no próximo slide, é o trajeto do leite para o mamilo, que geralmente é onde o câncer se desenvolve. Mas não existe uma receita de bolo para o tratamento, né? Porque mesmo que um câncer seja do mesmo tipo, em mulheres diferentes, das mesmas dimensões, no mesmo estágio, não significa que as manifestações clínicas, ou seja, como aquele câncer vai aparecer na paciente, serão as mesmas. E nem que o tratamento seja o mesmo. Por isso que a investigação do tipo é importantíssima em cada caso, e isso só os especialistas vão conseguir fazer. Então, na direita temos o exemplo do desenvolvimento de um carcinoma ductal, ali em cima, que é o câncer desenvolvido no ducto mamário, tá? Então, ali na célula, aquela célula, a primeira célula ali em cima à direita, são as glândulas saudáveis, com uma morfologia normal, um formato bonitinho ali, todo direitinho. Abaixo tem um exemplo de uma glândula com surgimento de células cancerígenas. E abaixo dela tem uma glândula com câncer in situ, ou seja, as células que estão mutadas, que tiveram material genético modificado, ainda estão no mesmo tecido, mas já dá para perceber que estão diferentes. E abaixo tem uma glândula com câncer do tipo invasivo, que é quando as células já estão invadindo outros tecidos. Desde o in situ ali, gente, a partir do in situ já é considerado câncer, tá? Então, a partir dali, a pessoa já está com câncer, porque as células já estão modificadas, elas já não estão realizando as funções que elas deveriam e estão modificando ali, alterando o tecido, consequentemente, né? O que pode causar, então, essas mutações no DNA, no material genético? As mutações, elas podem surgir através de exposições ambientais, fatores hormonais, alimentares, envelhecimento, tantas influências. E a gente pode citar alguns exemplos, como, por exemplo, o abuso de cigarro e bebidas alcoólicas, a exposição à radiação, né? Há muita exposição à radiação, por exemplo, para quem trabalha em locais que tem radiação, né? Alimentação ruim,
desequilibrada, enfim, muitos outros fatores, né? Pode ir adiante. Os principais riscos responsáveis pelas mortes por câncer de mama são, em primeiro lugar, o alto índice de massa corporal, ou seja, aquela relação entre peso e altura, que é dita como algo equilibrado, né? Então, você tem uma disparidade muito grande nessa relação, isso acaba afetando, então, todo como o teu organismo, teu metabolismo funciona. A falta de atividade física, o sedentarismo, né? O baixo consumo de frutas e vegetais pela falta de nutrientes, pela carência de nutrientes. O consumo de cigarro por muitos anos, por muito tempo. O consumo de bebidas alcoólicas por muito tempo. Então, esses são 5 fatores que não são determinantes. Determinantes não é a palavra certa, mas eles contribuem muito para o aparecimento, para o desenvolvimento do câncer de mama. Bom, às vezes a gente ouve bastante assim, maligno, benigno, mas afinal o que isso significa, né? Então, benigno é quando o crescimento das células ela é organizada, né? Ele tem a célula tem um limite definidinho, porém pode comprimir órgãos e tecidos, e dependendo do caso, é necessária a remoção. Então, pode ser que eu tenha um tumor. O tumor nada mais é conglomerado de células. Ok, se essas células estão limitadas certinha, com o seu formato, a morfologia correta, ela não vai ser câncer, certo? Mas por que tem que remover o tumor benigno? Porque muitas vezes esse acúmulo de células acaba aumentando o tecido ali, aquele local do tecido, e isso pode acabar comprimindo outros órgãos, outros tecidos. Então, por esse motivo, pode ser que tenha que ser removido, né? Mas não é câncer, não seria câncer. Já o maligno é quando essas células perdem as principais características de controle dela, elas ficam sem controle mesmo, elas não controlam mais a proliferação, nem a diferenciação e nem a sua morte celular. Então elas ficam estranhas ali, modificadas, alteradas por muito tempo. Quando ela já devia ser eliminada do organismo, ela ainda continua ali. Quais são os sintomas, então, né? É importante mencionar, gente, que sintoma não significa doença. Calcificações na mama é um evento bem comum e pode ser causado por diversos motivos. Não é porque a pessoa tem mais de um sintoma que ela necessariamente tem câncer. E a pessoa bebe, fuma, não come bem, pronto, vai ter câncer. Não necessariamente, né? E também a ausência desses sintomas, não ter sintoma nenhum, não significa ausência da doença. Então, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre informado para entender os sinais que o nosso corpo dá. Então, temos aqui alguns passos importantes para reconhecer e seguir com a prevenção. Um nódulo na mama sempre presente, que é aquele que não diminui, independente do período menstrual, porque é comum, durante o período menstrual, aparecer um carocinho, uma coisa ou outra, mas dias ou semanas depois desaparece. Agora, aquele carocinho que está ali há muito tempo e não desaparece, passa o ciclo menstrual e ainda está ali, a gente tem que ficar atento. Um afundamento, um endurecimento ou enrugamento da pele da mama. Então, a pele fica com um aspecto de casca de laranja, né? Então, tem que ficar atento com esses sinais também. Quando a inversão do mamilo, quando o mamilo se inverte de repente, então ele está numa direção e de repente ele está numa outra direção. Ele está mais enrugado, mais retraído, então isso é um sinal também para ficar atento. Quando tem dores constantes nas mamas ou nas axilas, né, que a gente vê que os dutos, ele vem desde lá, de trás da axila até o bico do peito, né, até o mamilo. Então, dor nessas regiões, é sempre bom ficar atento, quando dura por muito tempo. Então, esses são os principais sinais, né, nas mulheres para ficar atento. Mas homens também podem ter câncer de mama. Sim, tem mama, pode ter câncer de mama. Para se ter câncer, basta apenas ter o órgão, certo? Então, tendo mama, os homens também podem ter, tá? Então, é quase os mesmos sinais ali que as mulheres, né? Exceto pela questão do duto mamário, né? Mas tem nódulos, tem uma liberação de líquido ou mudança na aparência do mamilo, também são sinais para homens ficarem atentos, tá? Os homens, eles são cerca de 1% do total de cânceres de mama,
tá? Que acontece. Então, a cada 100 pessoas, 10 são homens. Então, sim, homens também podem ter câncer de mama. É muito importante a gente ter isso em mente, né? E hereditário e genético. Falar, meu câncer é genético, meu câncer é hereditário. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Todo câncer, ele é genético. Porque genético vem do quê? De material genético, de DNA. Se todo câncer, ele se desenvolve a partir de uma mutação do material genético, então todo câncer é genético. Agora, hereditário vem da palavra herança, ou seja, aquilo que eu herdo, né? Então, ao invés de herdar terras, né, e bens, eu acabo herdando a doença. Então, da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó e assim por diante. Ou do vô, né, que homens também podem ter, enfim. Então, herança é quando esse câncer ele é herdado, ou seja, as alterações genéticas são passadas para a geração seguinte. Esse gene pode ser rastreado ou não, né? Tem como eu saber qual é a probabilidade da minha filha, da minha neta ter, ou pode ser rastreado ou não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Esse é do BRCA, tá. E, então, estão relacionados à presença de mutações de determinados genes transmitidos na família, quando é hereditário, né? Especialmente os genes, tem os genes específicos, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2, tá? Mulheres que têm um histórico de casos de câncer de mama na família, em familiares consanguíneos, ou seja, já diretos, né, mãe, vó, sobretudo em idade jovem, de câncer de ovário, tem algum caso de câncer de ovário, tem algum caso de câncer de mama em homem, essas pessoas podem ter predisposição genética. O que quer dizer isso? Podem ter esse gene que propicia essa mutação nas células, né? Então, tem mais chances de, não quer dizer que vai ter, mas tem mais chances de. E são consideradas de risco elevado para a doença. Então, essas pessoas que já têm familiares próximos que tiveram algum desses cânceres, devem tomar um cuidado, muito mais cuidado, né, de prevenção do que as pessoas que não têm. Por exemplo, tem chances 3 vezes maior com parente de primeiro grau. Então, a pessoa que a mãe teve câncer de mama, ela tem 3 vezes mais chance que uma pessoa que não tem nenhum parente. E a pessoa que tem um parente de primeiro grau, que tem mais de um tipo de câncer, ela tem 10 vezes mais chances de desenvolver câncer. Então, a gente tem que ficar bem atento mesmo. Aí tem aquele famoso caso da Angelina Jolie, né? Todo mundo conhece aquela famosa atriz, né, americana, Angelina Jolie, que ela fez a mastectomia preventiva em 2015. A mastectomia é aquela cirurgia onde retira o tecido mamário, retira as mamas. E ela removeu os ovários também posteriormente. O exame genético dela demonstra uma probabilidade de 87% de desenvolvimento de câncer, porque a mãe dela morreu de câncer, a tia, a avó, vários parentes dela tiveram câncer, então ela conseguiu fazer um teste genético, rastrear esse gene BRCA1, BRCA2, e ela viu que ela tinha esses genes. Então, ela tinha 87% de chance desses genes se projetarem, né, no genoma dela, e ela ter mais chance de desenvolver câncer. Então, ela se preveniu e retirou o tecido. Não tem tecido, não tem câncer, né? Diminui muitas chances. Mas vocês perceberam que hereditário não é a maioria dos cânceres, né? Eu esqueci de falar a porcentagem ali antes. Os cânceres hereditários, eles são de 5 a 10% do total de cânceres que existem, né? Mas tá, e os outros cânceres? São como? Então, mais de 90% dos cânceres são do tipo esporádicos, que a gente chama, que é quando eles não são herdados, é quando eles são desenvolvidos durante a vida da pessoa mesmo, né? As chances são desenvolvidas durante a vida da pessoa. Então, elas são causadas por mutações genéticas, por exposições àqueles diversos fatores que falamos antes, né? Fatores ambientais, hormonais, alimentares, envelhecimento, entre os outros. Os hereditários, eles não são fatores modificáveis, mas alguns esporádicos são. Então, quando é hereditário, a gente não tem muito o que fazer, né? A pessoa, ela tem que se cuidar, claro, criar os hábitos saudáveis, evitar todos aqueles fatores de risco, mas tá ali o gene, né?
não tem muito o que fazer. Agora, os esporádicos, a pessoa desenvolve, né? Vocês não, credo, mas as pessoas desenvolvem durante a vida. Então, tem como modificar o hábito de vida, tem como parar de fumar, tem como diminuir a bebida alcoólica, não se expor tanto à radiação e tudo mais. Bom, quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer, né? No caso dos esporádicos, que é a grande maioria dos cânceres. Bom, ser mulher já é um grande fator de risco para a doença, por ter mais tecido mamário, né? Ter os ductos mamários para a amamentação e ser exposta aos hormônios que estimulam a proliferação celular, como o estrogênio, por exemplo. Então, nós estamos expostas, né? As mulheres estão expostas aos hormônios que auxiliam para as células se proliferarem, se multiplicarem durante toda a nossa vida, desde a primeira menstruação até a última menstruação. E isso aumenta as chances, então, das mulheres desenvolverem esse câncer de mama. Tá? E, além disso, o próprio envelhecimento, que é naturalmente um fator de risco para as células mutarem e se descontrolarem, porque eles propiciam o desenvolvimento do câncer de mama, pois os recursos de reparo, ou seja, aquele controle de reparo, essa célula está saindo errada, apoptose, né, que é aquela morte celular, isso não acontece. Com o tempo, naturalmente, nosso corpo vai perdendo esse controle. Essa tá meio estranha, deixa passar, o sistema deixa passar. Então, com o passar do tempo, o nosso corpo, isso é envelhecer, né? Não tem mais aquele controle de renovar sempre, reconhecer as células erradas, né, mutadas, e eliminá-las. Então, naturalmente, o envelhecimento é um fator de risco. Certo? Aí eu falei ali da questão hormonal, né? Isso é bem interessante, porque aqui a gente representa alguns fatores de risco relacionados aos hormônios femininos, né? Todos ligados aos altos níveis hormonais durante a vida, né? Que a gente chama de janela hormonal, que é esse tempo de que a mulher é exposta a esses hormônios, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. Esse tempo entre um e outro a gente chama de janela hormonal. Durante esse tempo, que é a maior parte da vida da mulher, ela está sendo exposta àqueles picos que todo mês oscila tanto, né? Durante anos e anos da vida, certo? Então, também, os contraceptivos hormonais também contribuem para esse aumento, né, de hormônios, né? Aquela terapia hormonal que é feita na menopausa, ter uma primeira gestação depois dos 30 anos, isso também causa um aumento nos hormônios de estrogênio e progesterona, também influencia, auxilia na proliferação celular, que também pode influenciar, né, no desenvolvimento de câncer de mama, e não ter nenhuma gestação também, que é a chamada nuliparidade, que é não ter nenhuma gestação. Isso também causa um acúmulo, digamos assim, desses hormônios e descontrole, desequilíbrio, que pode também auxiliar para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, os hormônios, eles agem diretamente também ali no desenvolvimento do câncer de mama, como um fator de risco, né? Mas e aquela minha tia que bebeu, fumou a vida toda, nunca teve filho, mas nunca desenvolveu nenhum tipo de câncer e tá aí toda boa, né? Pois bem, né, gente? O câncer é uma doença multifatorial. O que isso significa? Que são muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento daquela doença. Então, é necessário um distúrbio do sistema imune, que é responsável pela defesa do organismo, mais um distúrbio do sistema de reparo das células, entre outros fatores protetivos que o corpo possui, somados aos fatores de riscos ambientais, hormonais, que aumentaria a possibilidade de desenvolver o câncer. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles podem, né, contribuir para o desenvolvimento de câncer. Não tem como determinar, né, porque depende de muitos fatores, depende de organismo para organismo. Então, tem as exceções ali, né, essas pessoas que bebem a vida toda, fumam a vida toda, como que não tem um sistema imunológico muito bom, tem um sistema de reparo muito bom que ainda está funcionando, né? Ou seja, não define, né? Todos esses fatores de risco não definem. Risco não é determinante, né? É um fator de risco. Não quer dizer que vai determinar que vai ter uma doença ou não. Isso é bem importante a gente deixar claro.
Como então prevenir, né? Como a gente pode se prevenir? O que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer, né? Manter uma boa alimentação, evitar o sedentarismo, fazendo exercício regularmente. Ah, tem que virar Graciane Barbosa. Não, gente, é uma caminhada, né? É uma ginástica, uma yoga, um exercício que te faça bem, corrida, bicicleta, vai trabalhar de bicicleta, vai para aula de bicicleta, isso já é um exercício, é movimentação. A movimentação não só para evitar câncer de mama, como para muitas outras doenças que a gente sabe muito bem, que a gente sempre ouve do médico quando a gente vai com alguma queixa no consultório, né? Ah, o médico vem com aquele papinho, é dieta e exercício. E, gente, o nosso corpo é isso, né? A gente tendo uma boa dieta, tendo uma boa rotina de exercícios, de movimentação, muitas doenças podem ser evitadas, né? Limitar também, e se possível, sempre evitar o consumo de bebidas muito açucaradas ou processadas, aquelas bem industrializadas, bebidas alcoólicas, né? Abandonar o hábito de fumar. Existem várias ajudas para alcançar esse objetivo, por mais difícil que ele seja, né? Vivendo nos tempos nos últimos tempos, então, nem se fale, né? Mas devemos sempre pensar que a nossa saúde tem que vir em primeiro lugar, né? E se eu posso modificar esse fator de risco, por que não, né? E isso não vale apenas para prevenir câncer de mama, mas também para muitas outras doenças, como a gente falou. Beleza? Bom, prevenir é se autocuidar, mas também reconhecer quando procurar um especialista. Visite o seu médico sempre que reconhecer alguma alteração nas mamas, porque ninguém conhece o seu corpo melhor do que você mesma. Então, se toque, saiba como é o seu corpo nos dias, né, nos dias do ciclo menstrual, como é o seu ciclo menstrual. Mulheres, né? Homens, também vejam, de vez em quando, deem uma olhada, veja se o mamilo tá tudo certo, se tem algum nódulo estranho, se tá de uma cor estranha. Então, a gente tem que estar sempre olhando, a gente conhece o nosso corpo, a gente tem que conhecer o nosso corpo justamente para a gente saber quando tem algo diferente. E se esse algo diferente dura por muito tempo, aí a gente tem que tomar mais atenção, né? Ter mais atenção. E ninguém vai saber exatamente te dizer, a não ser o especialista. Então, o autoexame é importante? Muito importante. Mas não é o suficiente para diagnosticar nada. Só o médico, o especialista, a equipe médica, né? Que é toda uma equipe médica não é só médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, vários profissionais especialistas em câncer de mama que vão dar o diagnóstico e o tratamento e todas as informações que você precisa. Então, o autocuidado é saber quando procurar um especialista, né? Também. Os especialistas são os profissionais mais indicados, então, e a gente também tem que saber os nossos direitos, porque é lei, tá? A Lei 11.664, de 2008, ela garante o exame clínico de mamografia anual a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, independente do histórico familiar. Não importa se você teve uma tia ou não que teve câncer de mama, é direito seu, a partir dos 40 anos, ter este exame no público, né, no SUS. A Lei 13.980 de 2020 garante também a ultrassonografia para mulheres que não podem ser expostas à radiação da mamografia, porque a mamografia ela emite radiação. E algumas mulheres, por vários motivos, podem ter outras doenças também, ou ela está amamentando, ou está grávida, enfim, não pode fazer a mamografia por ter radiação. Ela tem direito a fazer a ultrassonografia, que daí não tem radiação, né? A radiação é muito pequena. Então, é lei, a gente tem que exigir os nossos direitos e tem que se cuidar, né? Não adianta saber que tem essa lei, saber que tem o direito e não cobrar. Tem que ir cobrar, saber onde tem, onde faz o exame, o posto de saúde, o hospital, ou se você tem convênio, qual hospital que atende, que faz. Então, é nosso direito, nosso dever também saber dos nossos direitos, né? Aí, pode passar. Aí temos a lei dos 30 e dos 60 dias.
que é a lei número 13.896 de 2019, que é conhecida como a lei dos 30 dias, que ela assegura a pacientes do SUS o direito a realizar exames no prazo máximo de 30 dias após a suspeita de neoplasia maligna. Então, a paciente vai até o consultório no SUS, ela suspeita, né, o médico suspeita que pode ser um tumor maligno, e então ela tem 30 dias a partir desse dia para fazer os exames para diagnosticar. Aí a lei dos 60 dias, que é a lei 12.732 de 2012, ela garante ao paciente obter o seu primeiro tratamento pelo SUS no prazo de até 60 dias após o diagnóstico do câncer por laudo patológico. Então, teve a suspeita, tem 30 dias para definir se é câncer ou não. Definiu que é câncer, a equipe médica diagnosticou que é câncer, tem 60 dias para começar o tratamento, os primeiros tratamentos. Tudo isso pelo SUS, isso é lei, isso também a gente tem que saber, tem que cobrar é nosso dever cobrar os nossos direitos, certo? E temos o tripé, então, do diagnóstico precoce, né? Primeiro é a população alerta e informada, que é o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo estar alerta, todo mundo estar informado, saber dos seus direitos, saber o que fazer, como fazer e onde fazer. Profissionais de saúde também capacitados, então não adianta a gente ir num posto onde os profissionais não sabem o que fazer. Então, os profissionais de saúde do posto de saúde, da UPA, dos hospitais particulares, enfim, têm que estar capacitados e preparados para diagnosticar e dar início ao tratamento e, né, orientar o paciente. Os sistemas e os serviços de saúde também devem, consequentemente, estar preparados também, né? E aqui no nosso país, o SUS, ele tem essas leis, tem várias leis que regem, vários regulamentos que regem o diagnóstico, o tratamento de câncer de mama. Então, o nosso sistema de saúde público aqui no Brasil, ele é bem preparado, né? Aí também depende da gestão de cada local, de cada cidade, que a gente sabe que a realidade é um pouco diferente em determinados locais, né? Bom, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, durante o ano inteiro é necessário a gente ter esse autocuidado, não apenas em outubro. Outubro virou um símbolo, né? Em outubro rosa. É o símbolo, é apenas um mês, um movimento neste mês para chamar a atenção para o problema estatístico, que é grandes mortes que podem ser evitadas por câncer de mama. Então, mas não é só em outubro que a gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar isso o ano inteiro. O câncer de mama, ele não tem data para surgir, ele pode surgir durante todo o ano, certo? Então tem que se cuidar. Câncer de mama tem cura? Tem cura. Quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, diagnosticado, mais fácil será curá-lo, porque ele vai estar bem no início ali. Aí lembra aquela célula toda diferente ali? Ela começa a proliferar. Se eu pegar ela no início, eu consigo eliminar ela e vida que segue. Agora, se já tomou outros, aí fica muito mais difícil o tratamento, conseguir curar. Mas 95% dos cânceres de mamas diagnosticados em estágio inicial podem ser curados, gente. Então, são 627 mil pessoas lá, com certeza, 95% dos casos, se fossem diagnosticados no estágio inicial, não teriam morrido, né? Então, portanto, prevenir é a melhor solução, sempre. Isso não vale só para câncer de mama, mas para muitas outras coisas, né? Muitas outras doenças. Bom, muito obrigada pela atenção de todos. Estamos sempre disponíveis no nosso Instagram do laboratório, do LAPOGE. A gente pode tirar qualquer dúvida que pode surgir hoje ou depois, se você lembrar de outra dúvida, a gente também está sempre aberto a discutir. Certo? Obrigada pela atenção de todos. Podemos abrir a acha agora para discussão, dúvidas. Excelente, parabéns, Samara, um arraso. Já temos mãozinhas levantadas. Obrigada. Então, o Felipe vai fazer a primeira pergunta e quem quiser se inscrever pode se inscrevendo no chat ou pode ir levantando a mão. Felipe. Olá, gente. Aqui é a Laura, que eu estou participando aqui junto com o Felipe.
E, Samara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu encontrei um nódulo na minha mama. E aí eu fiz a mamografia pelo SUS, né, pelo postinho. Só que quem conduziu meus exames, que é o comum, né, no postinho, foi a enfermeira. E aí eu fiz a mamografia, confirmou que eu tinha um nódulo, só que na mamografia não deu para verificar se era um nódulo de gordura, o que era. Então agora eu estou esperando, já faz acho que uns 3 meses, a ultrassonografia. E eu vi ali que tu colocou sobre umas leis, sobre a lei que dá o direito de apressar um pouco esse exame. O médico que pediu o exame, que a enfermeira, o médico que assinou, né, ele pediu urgência no exame, já faz 30 dias, 90 dias. A mamografia foi em 30 dias, foi rápido até. E essa ultrassonografia está demorando um pouco, entendeu? E eu queria saber se eu poderia, como que eu poderia recorrer ao posto, assim, sobre isso. Esse assunto é muito importante. Agradeço vocês pelo tema, muito legal. E é isso. Nós que agradecemos. Bom, Danton também pode me ajudar aqui, mas essa lei, ela deve ser... a gente tem que exigir, né, falar que é lei, só que a questão é que no pedido do exame da mamografia, ele tem que estar... no resultado do exame da mamografia, tem que estar pedido... tem que estar ali suspeita de câncer de mama, para daí poder valer a lei. Então, o laudo do exame da mamografia tem que pedir, suspeita de câncer de mama. Daí, o nódulo suspeito, eles não vão falar suspeita de câncer de mama, eles vão falar nódulo suspeito, nódulo alterado, alguma coisa nesse sentido. Para daí, então, você poder exigir esses 60 dias, né, esses 30 dias, na verdade. Porque a ultrassonografia, ela vai verificar de vários lados, né, do seio, como o nódulo está. Mas, assim, a questão legal da coisa, né, da legislação, acredito eu que tenha que ser apresentada entrado com processo mesmo, para poder fazer o quanto antes isso, né, dar encaminhamento ao tratamento, se for o caso, ou então ou descartar, né, a possibilidade. Mas é uma equipe médica toda, não é só a enfermeira que tem que avaliar isso. É o médico, tem que ser passada para o especialista, o mastectologista. Isso, eu sempre me enrolo nessa palavra. Tem que passar para o especialista, passar para o ginecologista. Um grupo de pessoas vão avaliar o caso e decidir, é suspeito ou não é suspeito. E a partir daí, então, tomar as providências. Uma ferramenta que bastante gente costuma usar... Desculpa, eu não peguei teu nome no início da tua fala. Laura. Laura. A gente costuma ouvir bastante nas nossas palestras, e a gente também recomenda que quando... Porque a gente tem esses dispositivos legais, lei dos 30 dias, lei dos 60 dias, mas às vezes é difícil de fazer valer, né? Às vezes o pessoal da assistência à saúde do SUS se prevalece e acaba não comparecendo todos esses prazos. O que existe é a ouvidoria do SUS, que é um órgão federal feito para você reclamar, e não é uma coisa que você tem que ir lá, é uma caixinha de pergunta que você coloca. Não, é uma coisa séria. É um órgão do governo federal que você pode fazer uma sugestão, uma reclamação, um pedido, qualquer coisa. Você faz online, é a ouvidoria, se eu não me engano, você procura no Google, assim, ouvidoria SUS, e aí você já consegue abrir um pedido. E aí você coloca lá todas as provas que você tem, assim, tipo, laudos de exames que você já tem. Você escreve lá, meu médico falou que ia demorar tanto tempo, eu sei que tem que demorar até 30 dias. E aí, essa ouvidoria, ela é bastante considerada, assim, o SUS costuma levar bastante em consideração. Então, a gente costuma orientar bastante para o pessoal que assiste às nossas palestras de como é que a gente faz nossos direitos valerem. A gente usa a ouvidoria. A ouvidoria do SUS, ela é bastante presente, então, além do que a Samara falou, se você não conseguir resultado na ouvidoria, você pode recorrer a um processo, mas a gente sabe que isso é mais dispendioso, demorado e tal, ninguém quer abrir processo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, se você ainda tiver contato com um médico, com a unidade básica que você começou esse processo, pedir para ele por que está demorando tanto, eu acho que é a primeira coisa, mas se você já tiver feito isso, que eu acho que é um passo meio lógico de se fazer, se você já tiver feito isso,
aí sim, procura a ouvidoria e pede para eles, olha aqui, tá demorando demais, eu sei que não deveria demorar demais, porque realmente ninguém merece passar por todo esse tempo de espera, né? A lei existe para isso, para que em 30 Exato. dias... E tem também a ONG, né, a MUC, as meninas da MUC, digo meninas porque a grande maioria é mulher, Bem né? lembrado, Samara. Mas tem elas também que auxiliam e ajudam mulheres que estão com suspeita ou não sabem para onde recorrer. Elas são mulheres que são profissionais da saúde, são mulheres que tiveram câncer de mama, então elas sabem muito bem como funciona todo esse sistema, tanto legal quanto na questão do tratamento e tudo mais. Então, qualquer dúvida também você pode procurar elas, é a MUC, tá? É a Cleusa, né, que eu acho que é a diretora geral. A gente tem até o contato dela, eu acho, né? A gente tem, sim. Mas no próprio site da MUC ou no Instagram tem os meios de contato com elas. Elas fazem essa assistência e não é uma coisa muito inatingível, assim, muito inacessível. Elas atendem poucas pessoas e elas costumam dar uma atenção assim, bem individual. Tipo, se você chegar com algum problema, elas vão te ajudar a resolver. Isso. Que é a nossa parceira também, né? A MUC é nossa parceira. Elas que nos convidam para dar as palestras, então elas são, assim, elas fazem toda essa mão, todo esse auxílio, todo esse apoio e também orientação também em determinados casos, né? Então, se for o caso, você pode procurá-las também, elas vão te instruir bem melhor como proceder, né, no teu caso, especificamente. Tá bom? Certo, obrigada, gente. Imagina. Muito bem, seguindo ali as mãozinhas levantadas, temos a Fabiana. Quer falar? Já posso falar? Pode. Ah, tá. Só agradecendo a Samara, né? É muito importante essas informações que tu nos trouxe, porque de fato a gente não sabe, né? Muitas pessoas da nossa sociedade, eu acho que as pessoas, as mulheres periféricas, eu acredito, não têm de fato essas informações. No posto de saúde, a gente chega e o atendimento é aquele que a gente já sabe, né? No meu caso, eu estou falando porque eu passei por essa situação, né? Em 2017, eu descobri o câncer, mas eu descobri porque o meu mamilo estava saindo um líquido. E aí eu fui no posto, e aí o médico, né, a médica já nem olhou para mim, né? Foi um atendimento muito assim superficial, né? Dizendo, isso pode ser hormonal, sei lá, assim, nesse sentido, né? E eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, não, é alguma coisa estranha. Eu senti um carocinho, aquele líquido que nunca saiu da minha mama, né? Tá acontecendo, é alguma coisa errada. E aí, intermédio de outras pessoas, eu consegui, de fato, assim, diretamente entrar no CEPOM com alguns exames que eu fiz particular, porque eu estava desesperada, porque já estava saindo sanguíneo, né? Saiu aquele líquido mamário e depois começou a sair o sanguíneo. Daí eu me apavorei, consegui no HU, mas mesmo assim, eu não lembro qual foi o colega que falou antes, de fato é isso, é a demora para a gente chegar, né, a fazer um exame, né, detalhado e entender o que a gente está passando. E aí eu consegui, porque uma amiga minha fazia o tratamento no CEPOM, e eu consegui, com alguns papéis que eu tinha em mãos e exames, eu fui para o CEPOM em 2017, consegui fazer uns exames com a doutora Luciana, que ainda é minha médica. Eu fiz mastectomia em 2017, total da mama direita, e agora, em junho, eu descobri um carocinho na minha axila. Eu descobri um carocinho na minha axila da minha axila que eu fiz a mastectomia. E aí eu fiquei pensando, será o que pode ser, né? Mas vou na médica. Eu fui na emergência do CEPOM, rapidamente eles me atenderam, já me passaram para a médica, e eu fiz, faz 18 dias, o esvaziamento axilar. Então, na verdade, comigo eu acho que aconteceu tudo muito rápido, porque, na verdade, eu tomei né, fui para outros lugares, assim, a não ser só a saúde pública, né, conhecia fulano, porque se a gente não tem, aí de fato, sabe, se a gente não conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, a gente vai ficar esperando. Isso não deveria acontecer, né, não deveria acontecer na saúde pública, que a gente sabe que é nossa por direito. E outra coisa, a gente quando chega nos postos de saúde, a gente não consegue fazer de fato o exame que a gente tem que fazer, aquele exame, né, o de 40, porque você não tem idade. É o que eu falo para minha filha tem 24 anos, eu falei, Larissa, você vai no posto de saúde e a gente vai pedir para você começar a fazer seus exames, porque eu sou a primeira mulher da família a ter esse problema, né? Eu não tenho histórico
câncer de mama, mas tem câncer de próstata, que meu pai faleceu por esse motivo, né? Mas eu sou de mulher, eu sou a primeira de mama, então eu acho importante a gente ter essas informações que a gente, de fato, nas comunidades periféricas, a gente não tem. Né? Quando a gente vai à procura mesmo, é porque o caso já está, né? Já não está, às vezes não dá para ser resolvido assim, do jeito tão fácil como foi resolvido o meu. Mas eu acho importante, e parabenizo o Integrar, a professora Samara, a Dalton, por todas essas informações que nos trouxeram, né? E para a gente conseguir tentar entender de fato que a nossa saúde é importante, que a gente precisa mesmo procurar os nossos direitos, né? Brigar por isso, que não era para ser, mas a gente precisa. Obrigada, gente. Imagina, a gente que agradece teu relato, Fabiana. Primeiro, parabéns, né, por ter superado e vai superar qualquer coisa que aparecer aí. Parabéns pela força. Desejo o melhor de saúde, muita saúde para ti. E é bem isso, né? Bom, várias coisas, né, da tua fala que a gente pode resgatar o que eu falei antes, né? A questão do autocuidado, né, do autoexame, como é importante a gente conhecer o nosso corpo e notar quando tem alguma coisa diferente. A questão no papel é tudo tão lindo, né? A gente pegar a legislação do Brasil, nossa, é um país perfeito. Mas a prática, né, a execução dessas leis é a que pega, né? Então, primeiro a gente tem que saber que tem leis que vão nos apoiar, tem leis que nos dão direitos, e sabendo dessas leis, aí a gente começa a cobrar, né, os nossos direitos e tudo mais. Onde cobrar? Como cobrar? Né? Então, é super importante a gente disseminar. Então, tudo que vocês aprenderam principalmente em relação à legislação, a essas questões, tá, aí vi o nódulo, tem o nódulo, reconheci um sinal, e agora, o que eu faço? Agora vocês já sabem, tem que procurar um posto de saúde, tem a lei que vai te apoiar, você tem que fazer o exame de mamografia até 30 dias para saber se realmente se trata de um câncer ou não. Então, cobrar, né? Cobrar sempre. Aqui em Florianópolis tem o CEPOM, tem o pessoal que não é daqui de Floripa, a Kelly é de Guaramirim, a Dani está lá em São Paulo, mas o CEPOM é um centro, me lembrem aí o que significa a sigla, mas é um Centro de Pesquisa Oncológica. Isso, Centro de Pesquisa Oncológica, que fica aqui na capital, Florianópolis, né? E é um centro, né, mesmo de referência. Então, a Fabiana teve, assim, digamos, uma sorte, né, de ter um fácil acesso em questão de logística, assim, né, de conseguir ir até ter acesso ao CEPOM, ter acesso a pessoas que conhecem, que sabiam orientá-las, e muitas pessoas não sabem, não tem essas pessoas, não tem essas orientações. E aí a gente vê ali, né, aquele grande número de óbitos por uma doença que poderia ser prevenida, por uma doença que poderia ser tratada precocemente e evitar tantas mortes, né? Então, Fabiana, é sorte mesmo, questão de sorte. A Dani também, a Daniela, minha amiga, ela até fez um vídeo, não sei se vai dar tempo da gente mostrar, mas ela fez até um vídeo relatando, né, Dani, que ela descobriu o câncer de mama dela também fazendo o autoexame, então conhecendo o corpo, conhecendo a mama, viu que tinha alguma coisa diferente, aí ela foi atrás dos médicos, e muito rápido, e ela tá conseguindo, tá na fase da quimioterapia, né, Dani? Não sei se a Dani tá aí ainda. Tô. Isso, me corrija se eu estiver errada, tá? Tá. Aí ela tá na fase da quimioterapia, né? Já teve um retorno ali da equipe, né? De médico que tá acompanhando ela, que tá dando tudo certo, vai dar tudo certo. Também é outra guerreira aí que vai superar isso. E a questão do autoexame, né? E também não só o autoexame, também ir procurar o especialista e ver, opa, pode ser isso. E ir atrás e conseguir, né? Um tratamento rápido. Ô, Dani, você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi essa questão da legislação para você? Realmente tu conseguiu fazer a mamografia em 30 dias? Começar o tratamento em 60 dias? Então, o meu foi o ano passado, que eu descobri no autoexame, e eu fui no particular, no mastologista particular. Fui, daí mandou aquele assim, vamos acompanhar por 6 meses. Aí, na volta dos 6 meses, ele tinha dobrado de tamanho, aí pediu a biópsia.
veio o laudo, diagnosticou o câncer, aí a minha médica fez uma carta para o SUS. Aí foi através disso, fui na UBS do bairro. Demorou uns 40 dias até eu conseguir ser transferida para a cidade vizinha, onde eu dei andamento ao meu tratamento. Então, dá uma demoradinha mesmo. Mas a Isso gente, que foi sim, tem que... particular ainda, né? Isso. E, assim, a gente tem que sempre estar perguntando, olha, por que está demorando, o que está acontecendo. E eu perguntei umas 2, 3 vezes, até eu ir diretamente na ouvidoria do postão aqui da minha cidade. Aí, sim, eu consegui dar andamento. Que bom que tu conseguiu, então, dar o andamento, né? E tá indo benzaça aí no teu tratamento. Mas pra vocês verem, ó, não é questão só daqui de Santa Catarina, né? Em São Paulo também. A Dani, ela mora... Tu mora em Caçapava ainda, Dani? Moro. Então, Caçapava é uma cidade pequena lá em São Paulo do interior, né? E ela conseguiu dar esse andamento em São José dos Campos, que é a cidade maior que tem ali. Então, aqui nós moramos na capital. Então, por isso que eu digo que o acesso é mais fácil, entre aspas, né? Na questão de locomoção. Mas o acesso realmente de exigir os direitos e tudo mais é complicado em qualquer lugar do nosso país. Então, pensem isso com vocês que têm, né, consciência, têm a informação. Imagina quem não tem. É muito mais difícil. Ainda já descobre quando já tá... Não tem mais... Eu falei ali para vocês, 95% das chances de cura é no estágio inicial. Muitas vezes a mulher chega, a pessoa, né, chega no centro de saúde e já tá no estágio 2, 3, né? Então daí já fica muito mais difícil a cura. Não é que não tem tratamento, é que não, a cura fica muito mais difícil, fica mais distante, né? Ai, mas acho que é isso. Até falei demais. Quem é o próximo? Muito bem, seguimos. Agora temos a Kelly. Oi, tudo bem? Oi. Eu queria parabenizar a minha mana pela palestra. Gostei muito. E eu fiz até umas perguntas ali na caixinha, não sabia que dava para levantar a mão. Olha que ignorância. Mana, eu queria saber qual que é a porcentagem de diferença entre homens e mulheres de câncer, de incidência de câncer de mama, porque eu nem sabia. Não sei se eu não lembrava ou não sabia que homem podia ter. E outra coisa, eu também li que quem amamenta por 6 meses diminui a chance de ter câncer de mama. E a outra pergunta é, 3 perguntas, se quem, colocou silicone, aumenta a chance ou nada a ver? Tá. A questão da porcentagem. 1% do total, cerca de 1% do total dos casos de câncer de mamas acontecem em homens. Tá? Então, 99% são mulheres, mas 1% é homens. Ah, mas 1% é pouca coisa. Mas, se a gente for ver, a cada 100 pessoas, 10 são homens. São 10 homens, são 10, às vezes, pai de família, 10 homens, é muita coisa, né? Então, o homem realmente pode ter câncer de mama, sim, tendo tecido ali mamário, ter mama já é o suficiente para desenvolver. Câncer é mais raro, mas tem. 1%, cerca de 1%. Tá? A outra pergunta é a questão da amamentação. A amamentação, tem alguns estudos que indicam que sim, a amamentação ela contribui para evitar, né, o desenvolvimento, não é um fator de risco é não amamentar. Então, não amamentar é um fator de risco também para desenvolvimento de câncer de mama. Então, amamentar, sim, é uma coisa muito boa, muito bom para a mãe, muito bom para a criança. Quanto mais tempo amamentar, melhor. Não só para a questão do câncer de mama, mas muitas outras doenças também são evitadas, principalmente para a criança em si também, né? Então, sim, é verdade, tem muitos estudos que indicam isso. A outra pergunta era... Do silicone. Do silicone, não tem problema nenhum, porque o que acontece? O silicone ele não vai fazer com que as suas células se modifiquem. Ele é apenas uma matéria, né, que vai ser inserida por baixo do tecido epitelial. Então, ele não vai influenciar no tecido mamário. Então, não influencia o silicone, ele não contribui para o desenvolvimento do câncer de mama. Ele não tem conexão ali com o duto mamário,
não vai ter influência. Só uma coisa que me ocorreu agora. Quem usa anticoncepcional contínuo também não tem nada a ver, né? Ou tem? Tem? Tudo a ver. Sim. Porque lembra ali que eu falei da questão da janela hormonal? O hormônio progesterona e estrogênio, eles como é que digo a palavra? Eles motivam, eles interferem no equilíbrio do hormonal do corpo. Isso. E esses hormônios, eles fazem com que as células se proliferem, se multipliquem. Isso é normal no nosso corpo, né, feminino. Mas qual é o grande problema do câncer? É essa proliferação descontrolada. Então, quanto mais hormônios, mais proliferação. Aí vai acabar proliferando células que não deveriam proliferar. Então, o estrogênio, grande carga de estrogênio, de progesterona, influencia no surgimento do tumor, né, que pode se tornar maligno. Então, os hormônios, reposição hormonal, anticoncepcionais hormonais, são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, sim. Tá? Sim. Muito obrigada, gente, e parabéns pela palestra. Nada, obrigada, Mana. Seguimos, agora nós temos o Carlos. Obrigado pela palestra maravilhosa, Samara. Trago polêmicas, aqueles. Adoro. Sobre a questão do autoexame, porque eu até estava olhando, é uma coisa que às vezes isso me confunde um pouco, né? Porque eu estava lendo um texto da Sociedade Brasileira de, deixa eu ver aqui a palavra, mastologia. E ele fala, né, que o autoexame não é mais indicado para a prevenção do câncer. E até antigamente, né, era comum ter algumas propagandas sobre com as mulheres fazendo autoexame e tudo mais, e atualmente não é algo tão recorrente. Mas, por outro lado, né, a gente já teve exemplos aqui de mulheres que descobriram o câncer pelo autoexame. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. E a outra pergunta que eu tenho é mais simples, tá? Não é sobre a questão do... É que lá naquele formulário, uma das coisas que eram perguntado era da associação entre o uso, por exemplo, de sutiãs mais apertados com câncer de mama. Se isso é algo que tem alguma relação ou não, era meio que tipo uma pegadinha, assim. Então, a questão do autoexame, né? Eu até escrevi um post sobre isso no nosso Instagram do laboratório, sobre o autoexame, a questão do autoexame. A controvérsia é que muitas mulheres acham que o autoexame é o suficiente para dizer se ela tem câncer ou não. E como a gente viu, o câncer ele é a nível celular. Então, muitas vezes, o autoexame, você não vai identificar que tem um câncer ali. E acaba negligenciando o autocuidado. Então, faz uma vez por ano, só em outubro, quando lembra, né, do câncer de mama, faz ali o autoexame, e o resto do ano esquece. E aí, o que acontece? Quando vai fazer de novo, já tá um caroço muito grande, o bico é errado, o mamilo já está escamoso, já tá com invertido, enfim, todos aqueles sinais que a gente viu. E aí, já não tá mais no estágio inicial, aí já pode estar em outros estágios, e aí o tratamento e a cura vai ser muito mais difícil. Por isso que o autoexame, ele não é recomendado como determinante. Né? Você tem que conhecer o teu corpo, você tem que entender os sinais, você tem que se tocar, sentir se tem alguma coisa estranha, mas isso não vai definir se você tem câncer ou não, porque muitas vezes você não tem caroço nenhum ali, mas você já está desenvolvendo câncer de mama, porque está num tecido muito atrás que os seus dedos não conseguem sentir. E isso só vai ser possível verificar na mamografia. Então, ir ao médico regularmente, a partir dos 40 anos, ir todos os anos fazer mamografia é extremamente essencial, porque daí o médico vai ver não só ali a mamografia naquele dia que você vai fazer, ele vai estudar todo o seu histórico clínico, né? Ele vai levar em consideração. Então, ele vai perguntar o teu peso, vai medir teu peso, ele deveria, pelo menos, né? Medir teu peso, a questão do IMC lá, do índice de massa corpórea, ele vai perguntar os seus hábitos, se fuma, se não fuma. Então, ele vai levar em consideração todo um caso clínico. Por isso que o autoexame não é só, por si só, suficiente para falar, eu tenho câncer, não tenho. Não tenho nenhum nódulo, tô de boa.
Não é o suficiente. Por isso que muitos profissionais não recomendam autoexame. Eles exigem que a partir dos 40 anos você vá fazer a mamografia, e se você tem história familiar, vai antes dos 40 anos, não tem idade, tem que ir sempre fazer, tem que estar sempre de olho. Porque o autoexame por si só não é suficiente. Mas, como as colegas falaram, a Dani falou, a Fabiana falou, é super importante porque tem sinais que são visíveis, que a gente consegue reconhecer. Então, o autoexame, ele não é indicado para diagnosticar câncer de mama, mas ele é indicado para prevenir, porque você consegue, às vezes, identificar sinais que podem levar, então, ao desenvolvimento do câncer de mama. E é só uma etapa do processo de prevenção. Ele não é a prevenção por si só, nessa questão. Aí, qual que era a pergunta mesmo? A do formulário, né? Do sutiã apertado, né? Aí tinha lá umas questões, sutiã apertado, se eu bater a mama ou o peito em algum lugar, isso pode desenvolver câncer de mama, traumas, né? Não, isso seria pegadinha mesmo, porque não é pegadinha, é que tem pessoas que acham isso, a gente já ouviu isso em palestras, então por isso que a gente traz essa questão, será que isso realmente é verdade ou não? Como a gente viu, o câncer é a nível celular, é uma mutação no DNA. Eu bater o meu peito em uma parede, em algum lugar, isso vai modificar o DNA da minha célula? Só isso? Não. Se eu usar o sutiã apertado, ele vai modificar o DNA da minha célula? Não. A gente viu que ele é uma doença multifatorial. São muitos fatores que influenciam no desenvolvimento do câncer de mama. Então, não bater o peito, usar sutiã apertado, silicone, outras questões, eu não lembro que tanto tinha no formulário. Não, porque é uma questão a nível celular, de célula, lá no núcleo, que é onde está o material genético que modifica. Então, são muitos fatores para isso acontecer. Beleza? Sim, obrigado. Super didática, como sempre. Obrigada, Má. Muito bem, seguimos. Temos uma pergunta no chat. A Luciana colocou: eu tenho 47 anos, lembro que pedi para fazer mamografia aos 40 e me disseram que não era o momento. Quando é o momento? Então, eu não sei o ano tanto, se você sabe, acho que teve uma modificação na legislação, né? Que era 55 anos, depois 50 anos, aí agora diminuíram para 40 anos. Essa de 40 anos foi de 2020? Tanto eu não lembro. Então, gente, essa treta legislativa, ela é muito pertinente, assim, porque acontece. A gente tem a lei dos 30 dias, que é lá de 2008, que preconiza os 40 anos como idade inicial para rastreio, sem idade máxima superior. Então, essa lei foi criada inclusive é o que a AMUC prega, para que as mulheres a partir dos 40 anos iniciem o rastreio do câncer de mama. Só que o que acontece? Depois de 2008 foram feitos estudos, foram feitas pesquisas populacionais em vários países do mundo, e aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o CDC começaram a preconizar outra idade, começaram a preconizar 50 anos. Só que isso é muito variável populacionalmente. Então, vai depender da população do país, se tem populações que têm mais risco, tem populações que têm menos risco. No Brasil, como a gente tem um sistema público universal, o ideal seria mesmo 40 anos. Só que aí, com todos esses avanços científicos que a gente teve desde 2008 para cá, 2008 faz mais de 10 anos, né? O Ministério da Saúde publicou algumas portarias. A gente tem 2 portarias que modificam essa lei. Uma de 2013 e uma de 2015. A de 2013 já foi suspensa, porque ela alterava a lei, mas eu não vou falar dela porque ela já foi suspensa. O que a gente tem hoje em dia é a portaria de 2015, eu não vou lembrar o número, acho que é portaria número 6, Ministério da Saúde de 2015. E aí, essa portaria, ela modifica a lei dos 30 dias de 2008 e passa a preconizar o diagnóstico para rastreio de câncer de mama dos 50 aos 69 anos de idade. E aí, isso vai de encontro ao que a OMS preconiza, mas aí a gente tem algum conflito entre OMS, CDC, que é a Organização Mundial Americana, Sociedade Brasileira de Mastologia, INCA, várias organizações fazem estudos nesse âmbito de pesquisa epidemiológica com câncer de mama, e a gente ainda não atingiu um consenso. O ideal seria, é claro, que todo mundo, que nem a Samara falou, rastreasse a partir dos 40 anos.
Mas hoje no SUS, no Brasil, a gente tem a partir dos 50. E aí o que acontece? Como a gente tem uma lei que preconiza uma coisa e uma portaria que preconiza outra, existe muito conflito legislativo entre isso. A gente tem hoje projetos de decreto legislativos para modificar essa portaria. Então, hoje, se você for no postinho de saúde com 40 anos, eles vão pegar a portaria de 2015 e falar que o rastreio é a partir dos 50. Mas existem alguns projetos de decreto legislativo para que isso volte a ser a partir dos 40. O ideal seria que seja a partir dos 40, porque a gente tem alguns estudos que falam isso. Mas no Brasil a gente começa a fazer o rastreio a partir dos 50, até os 69. Isso. E no caso de ter, né, familiares próximos que tenham qualquer tipo de câncer, não tem idade, tá? Lembrando isso? Bem não lembrado. importa se tem 18 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. É direito teu investigar, fazer o rastreio, que a gente chama, né, que é essa investigação, mamografia, ultrassonografia, se necessário biópsia e assim por diante, isso é o rastreio. Ou Então, o teste genético, né, Samara? Porque se o teste. família Só que tiver... o teste, sim, o teste genético é uma questão complicada, né, porque o SUS não oferece esse teste genético, que nem aquele teste que a Angelina Jolie fez, né, ela obviamente tem muito dinheiro, conseguiu os melhores profissionais, as melhores clínicas, ela conseguiu rastrear geneticamente aquele gene BRCA1 e 2 lá dela, ela viu que ela tinha aquele gene no genoma dela, então ela viu, tem grande chance de eu ter câncer de mama, eu quero fazer a mastectomia, eu vou retirar o ovário também para prevenir. Só que no SUS a gente sabe que não tem esse teste genético, tem algumas... muito poucas clínicas no Brasil que fazem, muito poucos profissionais especializados nisso que tem, né, como é que se diz, essa habilidade, enfim, entenderam? Que podem fazer esse teste genético, né, e vocês devem imaginar que é muito caro, então é inacessível para a grande maioria da população. E mesmo assim ainda não é certeza, né? Você justificou a questão do teu pai, aí disseram que o dele é de próstata. Sim, mas independente se seu pai, se é o seu parente próximo já, né, tem um câncer de próstata, você tem por direito, sim, o rastreio. Você tem direito ao rastreio, sim. Fazer o exame de mamografia anualmente e todas aquelas legislações servem para você, independente da idade. Então, é algo que deve ser exigido, vai na ouvidoria, procura as meninas da MUC, elas podem te orientar bem, como você pode brigar por isso, né? E tem que brigar mesmo, né? É sua saúde. Você tem todo o direito, tem lei, tudo. Tem que exigir mesmo. Tá bom, Lu? Ok, temos agora a Beth. Uhum. Boa noite, gente. Boa noite, Samara. Oi, Beth, meu amor. Me diz uma coisa, minha linda. Diga. Qual é a melhor posição e a melhor maneira de fazer o autoexame? Tem que ser deitadinha para apalpar melhor, Não, em pé? A melhor posição do autoexame é em pé, você coloca os braços assim atrás da cabeça e vai apalpando em volta do seio, no mamilo, na axila, né? Toda essa... Nossa, eu tô com o braço sujo de tinta, eu tava pintando a cômoda hoje. Mas, enfim, você coloca o braço assim e vai apalpando em volta do seio todo, do mamilo, da axila, né? Com os dedos assim, e em pé, porque daí o tecido, ele... Digamos que a gravidade ajuda ele a você sentir melhor todo o tecido, né? Deitado, o seio pode ir para o lado, e daí você pode sentir coisa que não tem nada a ver. Então, em pé, com o braço atrás da cabeça, assim, você vai apalpando. Pode ser durante o banho, todo mês você fazer isso. E olhar também a coloração do mamilo, se mudou, se o mamilo que ele estava para frente, ele está mais para cima ou mais para baixo, ou um só está mais para o lado, e a inversão do mamilo, isso também é um sinal, né? Até a textura da pele do mamilo também a gente tem que ficar atento. E ficar atento não é diagnosticar, né? Então, viu alguma coisa que não é normal, você tem que conhecer o teu corpo. Viu que alguma coisa não é normal,
vai para o postinho, vai para o profissional de saúde e exige os seus direitos e investiga, ainda mais se tem mais de 40 anos, né? Que é um direito. Beleza? Agora me diz uma coisa, a Fátima Bernardes, ela apertou o bico do peito e saiu um líquido, assim, tipo um puizinho. Isso aí também a gente tem que fazer no autoexame? Sim, tem que verificar tudo, tem que olhar a cor, a palpar em volta do seio todo, na axila, né, embaixo, olhar se está saindo um líquido diferente ali, independente de que líquido for, se você não estiver amamentando, é algo a se ficar atento, né? A Fabiana, nossa colega Fabiana, acho que agora ela saiu, não, ela tá aí. A Fabiana, inclusive, ela notou esse foi o principal sinal, né, Fabiana, me corrija se eu estiver errado, mas foi o principal sinal que ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, sim, tem que ficar atento mesmo. Tá bom? Tá, muito obrigada. De nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentários? Não temos mais ninguém inscrito. Fabiana? Não, na verdade, a minha pergunta era a seguinte: se tu sabes me dizer, Samara, assim, qual o motivo que pode levar eu ter essa recidiva, mesmo eu tomando tamoxifeno, já ano que vem faria 5 anos que eu estaria tomando tamoxifeno, né? Então, mesmo tomando um medicamento, fazendo a mastectomia total da mama, eu ainda tive a recidiva do mesmo lado, né? Eu não sei, porque assim, a gente, como os médicos falam, a gente fica meio um pouco confuso, porque aquelas palavras que eles falam a gente não consegue de fato entender. Eu até gravei o que a médica foi falando, mas é bem difícil as palavras que eles usam, né? E aí eu fiquei pensando, de fato, por que acontece, né, esse tipo nesses casos, assim, né? O que eu posso te dizer como bióloga, tá, Fabiana? Porque o médico, ele conhece, o médico especialista, ele vai poder te afirmar com muito mais propriedade o porquê que acontece. Eu, como bióloga, o que eu posso te dizer? As nossas células, elas podem sofrer mutações por vários fatores, né? E independente, e como eu falei ali, são muitos fatores, são fatores ambientais, fatores hormonais, então desequilíbrio hormonal, às vezes começou a tomar anticoncepcional, parou de tomar anticoncepcional, começou a fazer uma reposição hormonal, parou, ou então teve algum problema de saúde e isso afetou essa questão hormonal. Tudo isso pode desencadear, né, um tumor. Então, as células, elas podem dar a louca nela a qualquer momento. A gente não tem como prever, né? A gente pode se prevenir o quanto dá, né? A gente se previne o quanto dá, o quanto consegue, mas, assim, elas querem... quando elas se modificam, não tem muito o que fazer. A gente não tem como prever exatamente onde vai acontecer essa mutação. Então, isso pode ser causado por vários fatores, né? Então, às vezes, tem estudos também que os próprios medicamentos usados no tratamento também podem influenciar na proliferação descontrolada das células. Então, é uma questão muito complexa, não tem uma resposta só. Ninguém, nem médico, nem ninguém vai te dar uma única resposta do porquê que surgiu de novo. Porque não tem uma resposta. Pode ser causado por tanta coisa, pode ter tanta coisa influenciada, inclusive o seu próprio tratamento que você fez pode ter influenciado também para a recidiva. Enfim, o que eu posso te dizer é isso, como bióloga, né? Mas os médicos, com certeza, especialistas, vão saber te informar melhor, assim, os motivos, mas eu, como bióloga, eu vou até aí, não vou me comprometer mais que isso, porque, né, são muitos fatores mesmo, muitos fatores que influenciam, é uma doença muito complexa, muito complexa. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Imagina. Ok, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fabiana, de novo? Não, desculpa, Cleice, eu só tentei clicar e cliquei errado. Tá bom. Aí, Ivanete.
Oi, Eu quero parabenizar todos os organizadores, a Samara pela palestra, foi muito instrutiva, né? A gente aprendeu muita coisa também não sabia, foi muito bom. E é isso, muito obrigada a todos, foi ótima a palestra, aprendemos muita coisa. Muito obrigada. Obrigada, Mamis. Muito bem. Se não temos mais ninguém, então, o Projeto Integrar agradece a participação da professora Samara e do Dalton, né? Foram excelentes nas explicações e, desde já, fazemos aqui uma parceria para o ano que vem, para os próximos anos, todos os anos, já ter isso daqui presente no Projeto Integrar, extremamente importante esse movimento, né? E aí, o ano que vem, quem sabe, de forma já presencial, a gente possa fazer nos nossos aulões, nas nossas reuniões, dentro das gestos, né, itinerante aqui pela Grande Florianópolis. Então, já mantemos esse contato, extremamente importante essa palestra, né, essa formação, e mais ainda, né, quando se fala da questão dos direitos, né, extremamente importante isso para que possamos saber dos nossos direitos e reivindicar os nossos direitos. Então, gostaríamos de convidar todos, todas e todes que se sentir à vontade em abrir as suas câmeras para a gente tirar um registro final. Quem quiser, a gente vai tirar um print da tela para finalizarmos e deixar registrado a nossa reunião, né? Não é uma selfie igual a gente faz presencialmente, a gente faz aqui um print, pelo menos fica registrado esse momento importante da formação do Projeto Integrar. E, mais uma vez, agradecemos, professora Samara e Dalton. Então, tchau para todos, para todas, para todos. Até a próxima, povo. Tchau, Samara. Tchau, Ivonete, querida. Quando é que você vai aparecer em aula? Nem sorri. Tchau, amada. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada pela presença, pessoal. Muito obrigada mesmo. Viu? Estamos à disposição. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Melhoras Obrigada, para nossas Cleice. coleguinhas que estão aí se tratando, se cuidando e corram atrás Obrigada, dos seus Dani, por ter direitos, viu? vindo.